Paz do Senhor, irmãos. Eu vos convido para nos colocarmos de pé, para fazermos leitura da palavra do Senhor, para meditarmos um pouco neste texto muito sagrado, irmãos, da palavra do Senhor, que se acha no livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. No livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Irmãos, encontraram? Que nos diz a palavra do Senhor desta maneira. Lá no cabeçalho está dito assim: a bondade de Davi para com um filho de Jonatas. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-te-lhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho de teu servo, de teu senhor, tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um filho do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa
de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Por favor, irmãos, assente-se. Hoje nós temos este dia de hoje denominado ao culto da vitória. E que bom, irmãos, que pudéssemos ter a igreja lotada nesta noite. Culto da vitória. Nós vimos, irmãos, como eu sempre tenho dito, que nunca haverá uma vitória sem que haja uma luta, sem que haja um processamento de destaque ou uma corrida ao chegar a um determinado lugar, ao determinado prêmio. Porque os irmãos analisam que toda vitória sem luta, ela torna-se um prazer sem glória. E nesta passagem, irmãos, nós vimos aqui, conhecendo a história da Bíblia em relação ao rei Davi, quando um homem foi ordenado a rei, foi consagrado a rei, ungido a rei, por ordenança divina pelo profeta Samuel, a mandado do Senhor. Porque o povo, irmãos, até então eles eram dominado pelo Senhor. O Senhor é que reinava sobre todo o povo, sobre toda a terra. Mas o povo foi se cansando, irmãos, de tê-lo Deus como rei, de tê-lo Senhor como seu Senhor, como seu ajudador, como seu comandante, como aquele que dava as ordens, como aquele que editava as leis. Pediram que fosse um homem. Não, nós queremos que seja um homem rei. Pois bem, se vocês querem, eu até consinto. E o Senhor consentiu que fosse então ungido um homem a rei entre o povo. E vem Saul como rei. E os tempos foram correndo, foram passando os tempos, e de repente Saul, por certo, tornou-se embusteiro, exaltado em seu coração e em seu próprio ânimo, e começou a tomar suas decisões e não consultar mais o Senhor. Começou a desobedecer, começou a sacrificar animais, visto que o sacrifício era para o profeta, era efetuado pelo profeta. Começou a desobedecer a Deus quando saía para a batalha. A ordenança era para matar todo mundo, não ficar ninguém, até animais. Ele retinha para si parte dos animais e oferecia sacrifício quando que não era para ele. E numa determinada vez o Senhor repreendeu severamente pela boca do profeta e disse: por que desobedecesse tu, Senhor? Faz assim, assim, assim. Tornou sair para a batalha e deixou, irmãos, um homem, não sei se era amigo, o que era, e trouxe consigo. Desagradou novamente ao Senhor, e o profeta chegou: não te disse o Senhor que não era para ficar um vivo sequer? Homens, mulheres, crianças e animais, por que poupaste tu a vida deste homem? Agora o teu reino será tirado de ti. E por mais que ele chorasse, por mais que ele lamentasse, o Senhor não consentiu mais que ele voltasse a reinar sobre Israel. E o profeta ainda orou por ele. Numa determinada vez, enquanto o profeta estava orando, o Senhor disse para ele: por que insiste tu a orar por quem eu já tenho rejeitado? Esse é um perigo grande, irmãos. Deus muitas vezes rejeitar aquele que desobedece, e o Senhor não aceita, por mais que choramos, mais que buscamos. Aconteceu isso. E agora então ele começa a perseguir
a Davi, porque quando ele com certeza soube que Davi foi ungido a rei, e era um homem não adestrado em guerra, irmãos, mas era um homem que Deus usava e vence a batalha através de um filisteu, entrou o espírito de ciúme nele, e agora ele intenta matar Davi. E Davi começa a fugir, começa a escapar. De todas as formas ele prepara uma armadilha, uma estratégia para tirar a vida de Davi. Só que Davi torna-se amigo íntimo de um dos filhos de Saul, chamado Jonatas. E quando Jonatas ele saía, ou melhor, Davi, o pai preparava alguma emboscada, festa, ele, amigo de Davi, ele chegava e dizia assim para Davi: mas eu conheço, com certeza ele dizia: eu entendo com meu pai, tens que fugir, tens que escapar. Numa determinada vez, uma das filhas de Saul, que passou a ser esposa de Davi, também livra ele de uma cilada do pai contra o próprio Davi. Aí Jonatas, Saul prepara um banquete, prepara uma festa e manda convidar Saul, Davi queria que Davi participasse. E quando Jonatas percebe e descobre o intento do pai, porque ele se comunicava com o pai, e mandou que chamasse a Davi, ele foi e falou a Davi: ó, tu te escapa, foge, porque o meu pai, o rei, está te chamando. Tu faz o seguinte, tu te manda e eu crio uma armadilha, uma estratégia e falo para o pai da maneira que tu agiu. Quando ele foi para a festa, ele pergunta: onde está Davi? Diz ele assim: meu pai Davi foi para Jerusalém e lá ele precisou visitar a família, visitar os irmãos, precisou visitar o pai, precisou também, queria sacrificar, estava com saudade. Por essa razão ele não veio. O pai se enfureceu. Mas na medida, irmãos, em que a guerra foi se alastrando, ele foi perdendo. E os amalequitas vêm, irmãos, e atacam e devora tudo, acaba com que era de Israel na época. E chegou num determinado dia em que eles começaram a saquear as casas, começaram a levar as mulheres e as crianças, e uma das criadas desse homem sai com esse menino Mefibosete no colo, sai correndo para escapar da batalha, e ela não sabe se ela tropeça ou qual foi a razão. A Bíblia diz que a criança cai do colo dessa mulher e nunca aí quebra os dois pés. Provavelmente ele tinha em média uns 5 anos por aí. Quando essa criança, irmãos, ele cai, ele fica coxo dos dois pés, fica aleijado, e agora não tem mais recurso. Todo o seu povo foi tomado, foram destruídos, o pai morreu, o avô morreu, os tios morreram. Ele é levado para Ludebar, irmãos, para uma cidade pobre, uma cidade paupérrima, provavelmente, pelo que se entende. E aí ele ficou naquela distância, longe de tudo, longe dos seus familiares, porque já estavam mortos, longe da comunidade de Israel, no meio de um povo que não era o seu povo, num lugar aonde, irmãos, só se tinha por certo era miséria. Mas Davi, irmãos, o rei Davi, lembra-se da promessa que havia feito com Jonatas, seu pai, e o que havia prometido, e disse: olha, eu quero ser teu amigo, eu te amo e tu me ama, mas a todo momento, seja o momento em que for preciso, eu sempre darei apoio a qualquer um da tua família, e não deixarei eles passar por necessidade. Estarei sempre pronto a defender de qualquer situação que esteja. E esse garoto, irmão, cresceu, tornou-se um adulto, mas continuou aleijado. E
A Bíblia não disse, ele casou com certeza assim porque ele tinha um filho pequeno. E o rei, numa determinada vez, lá na distância, lá longe da cidade, lembrou-se do que ele havia prometido para Jonatas. E, certo, cogitando com ele, mas eu prometi, será que não existe alguém da família de Saul que eu possa estender a mão? Ele imaginou que morreram todos eles, mas será que por acaso não tem alguém? Você está percebendo, queridos? O rei está lembrando de você que está do seu lado. Ouça a voz dele. Eu estou pronto para te ajudar. O rei está se lembrando de você nesta hora. Você está aqui nesta noite, irmãos. Nós estamos aqui porque é denominado culto da vitória. Quem sabe você tem passado por luta, quem sabe tem passado por momento de lágrimas, momento de choro, momento de tristeza. Quem sabe às vezes não tinha nem sequer, irmãos, um pouquinho de pó de café para fazer um cafezinho para tomar, para saciar sua fome. Não tinha nada. Mas lembra-te que o rei está do teu ladinho nesta hora. Quem sabe você está chorando, lamentando, passando tristeza e amargura com algum membro da família. Quem sabe você está passando por momento de dificuldade, de desemprego. Quem sabe você está com vontade de comprar alguma coisa, mas a finança não é suficiente, o teu poder aquisitivo está ruim, irmão, porque você se encontra desempregado. Mas nesta noite o rei está dizendo: eis que eu estou aqui. Você não está em Ludebar, irmãos. Você está na presença do rei. Ludebar, irmãos, é lugar de miséria. Ludebar é lugar de necessidade. Mas você veio nesta noite, irmão, na presença do rei. Sinta ele pertinho de ti nesta hora. Ele está com a mão estendida para você nesta hora. E aí ele chama um dos seus criados. Tem alguém aí que conhece a família dele? Então chama esse camarada aqui. E veio Ziba. Escuta, por acaso tu não sabe se tem alguém ainda da família de Davi, ou melhor, de Saul, profeta de Jonatas, que ainda possa existir, que eu possa fazer alguma coisa e traga beneficência de Deus a ele? Aí ele pensou: olha, tem um que mora em Ludebar. É até deu o nome da casa da pessoa em que recolheu. Mas ele é aleijado dos 2 pés. Ele é coxo. Como quem diz, serventia tem uma pessoa aleijada? Não tem. O que ele vai fazer com ele, afinal? Como quem querendo dizer para o rei. Mas só com o objetivo do rei, queridos, não era saber o que você tem de enfermidade. Não era saber o que você é. Não é procurar saber o que você foi. Não é procurar saber o que te aconteceu no passado. Se você caiu ou não, se você quebrou os 2 pés ou não. Muitas vezes o inimigo nos ataca, irmão, e nos deixa manco perante o Senhor. Mas ele, como rei, ele está aqui, como podia dizer: eu não interesso como ele é, o que eu quero saber é se ainda existe. Se existe, então traga esse jovem para cá, traz esse homem para cá. E ele veio, irmão. E Davi perguntou: és tu, Mefibosete? Diz ele: sim, teu servo. Aí ele expôs o que tinha acontecido. Toda a terra de teu pai, teu avô, eu vou te dar a ti. Mas o que tu quer comigo? Aleijado dos 2 pés? Eu sou como um cachorro morto diante de ti. Como quem diz: que aproveito tu vai ter da minha vida, para que te servirei eu, com os pés quebrados, não posso fazer
trabalhar de que maneira? Não posso ir para a guerra. Enfim, como que um cachorro morto diante de ti. Mas seja lá como for, irmão, a herança hoje é para mim e para você, se permanecermos, Senhor, firme aos pés do Senhor. E quando Davi, irmãos, ele fez essa exposição para Mefibosete, e ele humildemente ele falou: eu tenho os pés quebrados, não posso caminhar direito, sou coxo dos 2 pés, tenho uma criança pequena, o que tu vais fazer comigo? E o rei diz nessa noite para nós: não temas, tu vais sentar na mesa do rei. Amém? Você vai comer com o rei, irmãos. Nós vamos estar sentadinho na mesa dele. Não importa o que nós fomos, irmãos. Não importa para Deus da maneira que nós somos, se somos aleijados ou não, se sabemos falar ou não, se sabemos cantar ou não. O importante é que ele vai banquetear a nossa vida juntamente consigo. O nosso rei está aqui, os irmãos, crê? Amém, irmãos? Você veio buscar nesta noite o que, queridos? Não é a bênção do Senhor? Então receba, porque é o culto da vitória. Conta com a tua vitória já em tua mão. Segura firme, irmãos, porque o Senhor está nesta noite aqui. Ele simboliza Davi, ou melhor, Davi simboliza o Senhor, irmãos. E Mefibosete simboliza a igreja, simboliza as nossas necessidades, as nossas misérias, aquilo que muitas vezes nós queremos, irmãos, e nós não encontramos, aquilo que muitas vezes nós precisamos, irmãos, e não está em nosso alcance, e às vezes caímos no desespero. Senhor, até quando esta vida? Senhor, até quando eu vou viver assim? Até quando eu estarei, Senhor, no mar da amargura? Até quando eu estarei nesse desespero, Senhor? Ninguém mais tem consideração por mim. Estou passando por essa e por aquela luta. Mas o Senhor está nessa noite aqui, queridos. Amém? Você crê assim, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e mais ainda, preste atenção, irmãos. Quando Davi, ele disse perante os demais, e um dos seus criados: o que tu vais preparar na terra, leva para o celeiro de Mefibosete, porque ele terá com abundância, e toda a terra que pertenceu ao avô dele será dele. Já pensou, irmãos? Você já se sentiu na mesa do rei? Está se sentindo na mesa do rei? Por que tanto choro? Por que tanto desespero? Você não está no culto da vitória? Não veio para buscar a vitória? Ou veio já agradecendo a Deus? Senhor, nessa noite eu não vou lá, Senhor, para o culto da vitória para buscar uma vitória, porque a minha vitória já está nas minhas mãos. Eu vou mais para agradecer, porque eu sei, Deus, que tu vais estar lá e tu vais confirmar isso através da palavra, que a vitória já está nas minhas mãos. Receba, irmãos, em nome de Jesus. Receba, igreja, em nome de Jesus, a tua vitória. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, irmãos. As horas já têm chegado e nós não podemos ir mais longe. Mas uma coisa eu quero dizer, queridos: confia. Te coloca no lugar de Mefibosete. Não importa se você tem os pezinhos quebrados, o Senhor está aqui. Não importa se você manqueja, o Senhor está aqui. Não importa se você tem necessidade, na casa do rei tem pão. Não importa se você não tem casa para morar, irmãos, a promessa do rei é que tu vais ser herdeiro. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, irmãos. Não sei se o irmão tem mais alguma coisa a dizer.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos pedir a Deus que nos dê graça. As horas já têm chegado, são 9 horas, e nós não podemos ir mais além. Você conseguiu entender, irmãos? Conseguir entender nesta noite? Você tem alguma coisa a pedir a Jesus nesta noite? Quer vir aqui na frente? Eu tenho para agradecer? Já recebeu? Já é grato? Quer vir aqui na frente em gesto de humilhação ao Senhor? Em gesto de gratidão a Ele, irmãos? Bendito seja o nome santo do Senhor. Às vezes a palavra, irmãos, é simples, mas ela é objetiva. É com pouco dizeres, irmãos, que o Espírito de Deus muitas vezes trabalha em nossos corações. O Senhor opera em nós, irmãos. O Senhor faz-nos entender que só Ele é Deus. Amém, queridos? Mas ninguém precisa de agradecer ao Senhor, precisa de uma oração. Está com a vitória na mão, quer agradecer ao Senhor? É culto da vitória, irmãos. Você está mais para agradecer ou para receber a vitória? Se está mais para agradecer, já recebeu a vitória. Mas se tiver mais para receber a vitória, irmãos, você está aqui buscando nesta noite. O Senhor vai dar graça. Algum problema talvez que você tem posto nas mãos do Senhor em relação à família, em relação ao filho ou à filha, ou o genro ou a nora, não se sabe o que você está pedindo. Isso é a história tua e de Deus, irmãos, é um particular seu. Mas você está nessa noite aqui depositando aos pés do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar então? Levante a sua mão em gesto de gratidão a Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai que estás no céu, Senhor, nós aqui nos encontramos, Deus, no culto da vitória. E a Tua palavra falou fortemente com as nossas vidas, Paizinho. É palavra simples, Deus, mas a Tua igreja recebeu de coração, Deus. E agora aqui está um grupo de irmãos, irmãs aqui na frente, Senhor. Eu não sei se agradecendo ou se pedindo uma vitória, Senhor, mas o certo é que Tu és o nosso Rei. E os irmãos estão aqui, Senhor, já pronto para sentar à mesa para banquetear contigo. Já pronto, Senhor, para receber a herança que Tu tens, Senhor, para dar. Pois nós pedimos a Tua graça, Senhor. Pedimos a Tua força. E que cada irmão, cada irmã possa sair daqui levando a bênção consigo, levando a sua vitória, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, Deus de agora. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, Deus de já, meu Deus. E que Tu possa cobrir cada um de nós, Jesus, agora com Teu sangue. E que o inimigo não tenha mais vitória, Senhor, sobre as nossas vidas. Nem que manquejamos nos Teus pés, Senhor, mas estamos em Tuas mãos, Santa. Pois esse é o nosso pedido e em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.